Rapaziada, vamos começar mais um vídeo de hoje aqui no canal. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem polêmico aqui. Se você tem um Honda Civic, se você for comprar essas peças, uma coisa que eu vou dizer, você vai quebrar com o carro, tranquilo? Então preste atenção que se você não tiver preparado com um bolso, realmente essas peças com algum tempo de uso, você vai estar tendo um sério problema financeiro se caso você não tenha nenhuma preparação aí, beleza? Então o que é que acontece? Vamos ligar aqui logo o carro e a gente vai comentar tudo sobre esse tipo de peça que está sendo bem recorrente aí após um certo tempo de uso, esse problema nessa peça e o valor injusto que a Honda está cobrando em relação a esse tipo de peça, tranquilo? Então a Honda está jogando um jogo totalmente desproporcional, vamos colocar assim, em relação a esse tipo de material que o carro com frequência vai estar podendo dar esse defeito, certo? E a gente não pode estar apenas aceitando esses valores e aí comprando essas peças na concessionária num valor absurdo. Tem peças aqui que custam R$ 2.500 e a gente vai ver que está tabelado na Honda várias peças no valor de R$ 2.500 e a gente vem trazer quais são essas peças e o que você precisa fazer para não cair no que eu chamo aí de inversão aí de valores, vamos dizer assim, para esse tipo de peça. E eu vou comparar pelo menos com uma peça aqui da Ford, que eu tive também um Fiesta e o Fiesta teve um problema nessa peça e a peça de alto nível de qualidade, ou seja, de uma marca muito top, né, que seria do fabricante, do fornecedor, na verdade, da peça que estava abastecendo o New Fiesta, que teve uma durabilidade aí de 14 anos de uso essa peça, mas só que aqui na Honda uma peça que estava custando aí pelo menos aí em torno de 300 a 500 reais, dependendo da região, aqui na Honda ela estava cobrando 2.500. Então vamos ligar o carro aí, a gente vai sair conversando sobre esse assunto que é muito importante a gente tá tratando aqui com vocês, tudo isso para que vocês possam estar vendo. Colocar aqui o cinto para que a gente ande com segurança aqui. Mas o que é que acontece, pessoal? A gente tem algumas peças aqui que eu entrei em contato com a Honda para saber, na verdade, aqui os valores. Por exemplo, eu vou colocar aqui a peça que gerou mais, vamos dizer assim, mais o absurdo do absurdo. Por exemplo, a bomba de combustível do Honda New Civic. Esse tipo de valor aqui vai servir para qualquer tipo de modelo 2007 para frente, tranquilo? Ou seja, os modelos aí que são mais novos, 2020, 2021, vai ter um preço ainda mais caro e a gente vem trazer aqui tudo para você. Preste atenção, velho, que aqui eu não concordo com isso. Muita gente diz que só quem tem carro da Honda é quem pode, e isso deve acabar porque tem peça de qualidade de outro fabricante que tem a maior durabilidade, até mesmo maior durabilidade, e que se equipara aí às peças da Honda, tranquilo? Então a gente precisa saber que peças são essas para que a gente não possa estar tomando prejuízo aí de graça, beleza? O que é que acontece? Vamos aqui, a primeira peça que eu acho um absurdo. O valor da peça, pessoal, foi de 2.560. Essa seria o valor da peça aí, da bomba de combustível. Para você ter ideia, essa bomba de combustível, para dar problema nesse carro da linha Honda, ela demora em torno aí, se você tá fazendo a manutenção aí do filtro de combustível, tá durando em torno aí de 15 anos de uso para ter um problema. Aí você diz, eita, mas a peça é 2.500, 15 anos de uso, então vale. Pessoal, preste atenção. Eu tive um Fiesta, o qual a marca dessa bomba de combustível do Fiesta era Bosch. O Fiesta, ele teve aí 14 anos de uso para essa bomba apresentar defeitos, ou seja, foram 14 anos com a peça aí da Bosch, né, que seria o fabricante da Ford. E aí você, quando a gente foi trocar essa peça aí, na verdade, da Bosch, a gente viu que a marca era Bosch e você vê que a peça era um valor de 300 a 500 reais, ou seja, tem a mesma função. Não adianta a gente dizer, mas na linha Honda a bomba de combustível é diferente. Pessoal, a estrutura de uma bomba de combustível de todos os carros é a mesma. O que diferencia aí seria o material, a qualidade do material, que a gente precisa ter um material de qualidade nesse tipo de
de peça, porque eles acabam, se você começa a colocar uma peça aí de má qualidade, elas acabam aí apresentando alguns problemas já de início, tranquilo? Então o carro perdendo força em certa velocidade, então esse tipo de problema acontece quando você não coloca uma peça de qualidade. Mas vamos aqui um absurdo, por exemplo, essa pecinha aqui que a gente vai colocar aqui, que seria do freio de mão, essa pecinha aqui de plástico, esse daqui quebrou, ó. Vocês podem ver aqui, quebrou. Essa pecinha aqui de plástico, ó, como vocês podem ver, quebrou. Aí na Honda eu fui perguntar quanto era a pecinha de plástico dessa, um absurdo, R$356. Quando você vai colocar essa mesma peça que é de plástico, pessoal, peça é de plástico, isso aqui é de plástico, não tem plástico melhor nem pior, não, é plástico, entendeu? Então quando a gente foi colocar lá no Mercado Livre, na faixa aí de R$100, R$157, você encontrava uma peça dessa aqui, em alguns casos já com frete grátis. Quando a gente foi lá na Honda, R$356. Mas isso aqui até que é uma peça bem tranquila, beleza? Agora vamos a outros itens aqui que a gente acabou encontrando, que até que eu acho que no custo-benefício dessa peça valeu a pena. Por exemplo, tratando aqui de câmbio automático. Câmbio automático aqui na linha Honda, a gente tem uma manutenção que a gente tem que fazer preventiva, que seria os filtros aí do câmbio automático. Esse filtro aqui, deixa eu só ver aqui, o filtro automático, R$668. Em relação a esse tipo de filtro, a manutenção que a gente deve fazer no câmbio automático, R$668. Você acha que eu concordo com esse valor? Se é um absurdo? Pessoal, na minha opinião, essa peça ela não é um absurdo, até porque a durabilidade dela é alta, e aí você tem um preço, um valor, na verdade, aí é até aceitável nesse sentido. Agora, quando você coloca, por exemplo, o cubo é um pedaço de ferro desse carro aqui, a gente coloca, vai lá na Honda para saber quanto é um pedaço desse ferro aí que coloca na roda, aí você tem um valor de R$2.500, ou seja, o mesmo valor dessa peça que a gente acabou de falar aí, que seria da bomba de combustível. Ou seja, eles estão tabelando o valor não pelo valor que é gasto pela qualidade da peça, mas sim por essa bolha que eles vivem lá, de estar super valorizando certo tipo de peça. Pessoal, um pedaço de ferro por R$2.500, quando a gente vai ver esse mesmo pedaço de ferro aí de outra marca, porque ferro, não tem ferro melhor e ferro pior não, pô. Então quando a gente vai ver aqui de outra marca, tá lá o valor de R$250, no máximo, dependendo da região, 300. Então um cubo, por exemplo, não tem a necessidade de ser R$2.500. Não adianta a gente dizer, só comprou a Honda, então se vire, só compra quem pode. Pessoal, não é por esse ponto de vista. A gente tem que saber o que é justo e o que não é justo por uma peça. Você, por exemplo, coloca um valor de R$2.500, várias peças na Honda eu já encontrei no valor de R$2.500, pô, né? Se a gente for procurar mesmo aí peças, aí por exemplo, o solenoide desse carro aí, ele custa em torno de R$2.900 e poucos à vista. O solenoide desse carro, um pedaço de ferro desse tamanho com um conector de plástico, já é feito para quebrar. R$3.000 o valor desse solenoide do câmbio automático. Pessoal, você pergunta, ele é uma tecnologia muito alta porque ele usou para estar fazendo material. Não, pessoal, é um pedaço não é de ferro, mas aí seria de um alumínio, né? Mas aí a gente tem uma qualidade de um material simples. A peça, o tamanho dessa peça, na verdade, é desse tamanho aqui, pô, né? Então você não tem essa tecnologia para estar dizendo que é R$2.500 e vale. Não. A função dessa peça é muito importante, mas ela não tem tecnologia suficiente para o cara estar cobrando R$2.500. É isso que a gente tem que estar observando, né? A gente tem que colocar mesmo, expor essa situação, porque a linha Honda, ela tenta, na verdade, com o passar do tempo, ela tenta fazer isso com os seus clientes que já tá com os veículos passando o ano.